Olá, gente, boa noite. Boa sexta-feira a todas e a todos. Então, a gente tá com essa atividade hoje programada para conversar com algumas mulheres, convidar algumas mulheres de lutas, de várias lutas, porque na verdade a gente quer fazer um esquenta, né? Sexta-feira. Oi, Matheus. Ó, o Jean. Ei, Jean. A gente quer fazer um esquenta para o dia de amanhã, né? Todas, para saber que amanhã é mais um ato nacional. Mas para dar uma certa visibilidade, uma divulgação do dia 2, a gente resolveu aproveitar essa sexta-feira, véspera, para a gente convidar mulheres e falar da importância do momento que a gente vem vivendo, da importância de lutar, né? Da importância de estar nas ruas e gritar fora Bolsonaro. Eu não sei se algumas pessoas percebem, eu tenho sentido muito isso ultimamente. O bolsonarismo, não vou dizer apenas o Bolsonaro, mas o bolsonarismo, eles têm a Cris, eles têm se dedicado muito agora, recentemente, a negar a vacina para os adolescentes. E nós, professoras, professores, que estamos agora retornando a um modo híbrido, inclusive a gente já começa, pelo menos eu já voltei na pegada híbrida para o período da recuperação na escola em que eu estou, recuperação do semestre passado, e eu posso dizer, gente, que é algo muito, muito, muito louco, né? Louco por quê? Porque a gente não precisa de 500 pessoas para se aglomerar, né? Basta 5, basta 8, enfim, e aí a coisa, para nós, né, pode correr alguns riscos. Eu digo isso porque a gente está no período agora de vacinação dos adolescentes. É muito importante que essa vacina seja dada a todos os adolescentes. Oi, Nayane, vou te puxar já, é a primeira aqui, a nossa convidada, a querida Nayane de Crateús. E aí, gente, não vamos negar vacina, vamos nos vacinar, principalmente os adolescentes e as crianças, para que a gente possa passar para a fase, né, do infantil, e aí as professoras e os professores se sintam mais à vontade, inclusive, para que a gente possa retornar a um trabalho híbrido com maior atenção, né, maior proximidade. Ó, o Natan, eu coloquei o óculos só para enxergar seu nome, viu? Tá vendo? E é sexta-feira o Natan aqui na internet. Vamos já para o Martins, Natan. Gente, eu vou aqui puxar a Nayane. Eu tô totalmente fora das redes há um bom tempo. Eu vou ver se eu aprendo, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, Damiana, eu te puxo já aqui depois da Nayane. Tô procurando a Nayane. Ela deixa eu lá pelo meio. Lá pelo meio, sim, a Damiana vai. Eu já mandei um áudio para a Damiana dizendo que a gente vai ser a segunda ou a terceira. Tô aqui tentando achar a Nayane. Eu acho que tem que pedir um convite, Nayane. Tu dá uma. Aqui. Acenou, ok. Mas para puxar, deixa eu ver aqui se eu lembro como é, gente. Antigamente a gente tinha enviar convite, né? Eu não tô mais vendo esse recurso de enviar convite. Tá apanhando aqui um bocadinho. Tô igual nas aulas remotas. Tem aula que dá certo, tem aula que não. Deixa eu tentar. Tô tentando. Então, gente, Nayane, tem algum convite para ti enviado? Ou você tem como clicar e pedir um convite? Alguma coisa assim? Para a gente ver se fica disponível eu te puxar. Opa, apareceu um maisinho. É isso. Agora deu certo puxar a Nayane. Ah, pedi. Eu dei uma puxadinha aqui no mais, aqui na câmera. Maisinho. Aê! Olá, Tudo bom? Boa noite. boa noite, tudo bem? Consegue me ouvir? Eu estou ouvindo super bem. Coisa boa. É Tô porque às até vezes com. o fone falha, né? Sim, aí eu tô ouvindo a tua voz, o eco.
Aliás, a minha voz, não o eco. Não sei se é o meu fone. Mas, enfim, Nayane, primeiro dizer que é um prazer tê-la aqui, tá? E, assim, dizer que é muito bacana ter uma mulher presidenta do diretório municipal aí de Crateús. Eu queria muito que isso fosse multiplicado para todos os diretórios. Então, assim, você é um orgulho muito grande para nós e a gente quer um cuidado muito grande com você, porque a gente primeiro quer que dê certo. Por que dê certo? Porque a política não é uma tarefa lá muito fácil, né? E a gente sabe os desafios enormes que a gente acaba tendo que encarar nesse momento de muito negacionismo e retrocesso. Então, assim, desafio enorme, companheira, mas sinta-se acolhida no sentido de sinta-se junto a todas nós, né? E o que precisar pode contar comigo. Nayane, eu queria que você pudesse falar um pouquinho aí da situação em relação a esse momento, as pautas do que está movendo vocês em Crateús, porque a gente tem observado que em alguns lugares, daqui a pouquinho a gente vai falar com a companheira Damiana, que é do MST, e ela está passando por uma situação, ela e outros companheiros estão passando por uma situação muito delicada, que é o acampamento Zé Maria do Tomé, que foi atacado agora recentemente. Então, assim, além do governo Bolsonaro, com esses duros ataques, a gente ainda tem esses ataques locais, né? Como aqui em Fortaleza tem o SAF. Eu queria que você pudesse falar desse momento que a gente está vivendo, como é que está a situação. Vocês vão ter o dia 2 amanhã, vocês vão estar na rua. Como é que está Crateús? Como é que está a juventude aí? O que é que vocês estão aprontando aí para as lutas que virão? Então, mais uma vez, boa noite, né, a todos, todas e todos que estão por aqui. Começar dizendo que ser presidenta do pessoal aqui no Diretório de Crateús me pegou de surpresa, de fato. No início, quando a gente estava se organizando no processo congressual e tudo mais, eu apenas tinha deixado meu nome na reserva, né, para organizar algumas coisas, porque ano passado, no período eleitoral, eu fiquei muito à frente da comunicação do partido, aí nas trincheiras, percorrendo pelas ruas, enfim. E daí eu pensei, não, vou deixar meu nome à disposição para a comunicação do partido. E aí, quando foi na decisão final, foi por unanimidade dos votos, me colocaram como presidenta e eu assumi a responsabilidade e estou aqui. E puxando, né, esse gancho, aproveitando isso, sobre o dia 2 de outubro, amanhã, nós, enquanto pessoal, mas não só enquanto pessoal, né, enquanto militantes também, vamos estar, sim, no ato Fora Bolsonaro. Aqui em Crateús vai ser uma carreata. Foi decidido a partir do Fórum dos Movimentos Sociais, que aqui em Crateús nós temos, onde junta todos os movimentos sociais, a base eclesiástica, né, do município, assim como os partidos PSOL e PT também do município estão nesse grupo, nesse conglomerado de forças militantes dentro do nosso município. E daí a gente já fez spots, já fizemos cards de divulgação, a gente já tem várias coisas preparadas para amanhã, inclusive a gente está organizando nossa militância do PSOL também para estarmos juntos, né, e unidos nesse momento, porque não adianta ter o PSOL de forma separada, de forma distante. Por exemplo, tem uma pessoa lá na ponta, outra pessoa lá no meio e outra pessoa lá atrás, né? Ou então, se a gente for fazer essa divisão, a gente fazer de uma forma mais unificada, porque nós sabemos que o PSOL ele tem sido um dos partidos mais atacados, principalmente porque do ano passado para cá foi um dos partidos que mais cresceram no país, justamente por conta desse desgoverno, né, que a gente vem enfrentando e que as pessoas se sentem mais abraçadas dentro do PSOL. Então, foi onde nós recebemos mais filiados e filiadas, e é um dos partidos mais atacados. E aqui no município não é diferente. A gente tem até um pouco de receio, como aconteceu no 7 de setembro, que nós não pudemos fazer um ato em Crateús. Na verdade, a gente fez apenas
um pequeno embelezamento da cidade, porque de uma forma súbita, a gente ficou sabendo também que haveria a carreata pró-Bolsonaro no dia 7 de setembro e estaríamos com alvos de esquerda, olha aí o nome, alvos de esquerda dos bolsonaristas de Crateús. Então a gente ficou de fato receosos de irmos às ruas e, claro, isso aconteceu também em várias outras cidades, né, outros municípios do país. E o que a gente fez foi resguardar nossa militância para evitar que isso de fato acontecesse, né, esses embates. E conseguimos ainda na calada da madrugada, com aquela adrenalina, colar alguns lambes e algumas faixas na cidade. E assim, a gente conseguiu dar o recado, né, para dizer que não, a gente também está aqui e vocês não estão aqui só para dizer que o município é pró, mas o município também é contra o Bolsonaro e esse desgoverno que a gente vem vivenciando. Nayane, muito bacana que você ter colocado aí um pouquinho do dia 7, porque esse movimento do Bolsonaro e do bolsonarismo, né, contra a esquerda, né, se deu nesse dia 7 para nos intimidar, nos amedrontar, para que a gente não fosse às ruas, né? Eu acompanhei alguns informes do interior do estado, e eu vi que no maciço de Baturité também aconteceu algo parecido. Mas o interessante é porque teve o dia 7, eles não conseguiram se controlar, foram às ruas, porque assim, o Bolsonaro, na verdade, ele concentrou o dia 7 em Brasília e em São Paulo. Não jogou peso para o interior e para outras capitais do país. Mas os bolsonaristas não se controlaram, conseguiram aí fazer algumas agitações, principalmente em cidades do interior, cidades menores. E aqui também, aliás, no Maciço de Baturité também aconteceu a mesma coisa. E a juventude, em especial a juventude, ficou tão indignada com o dia 7 dos bolsonaristas, que no dia 12, acho que foi dia 12, né, que a terceira via chamou aí um outro ato, foi um movimento espontâneo da juventude. Não foi terceira via lá, mas o pessoal de Aracuba resolveu fazer um ato espontâneo de fora Bolsonaro para dar o troco aí aos bolsonaristas no dia 7. Então, assim, porque a gente sabe que é importante a gente ocupar esse espaço que é nosso, historicamente é o espaço de luta, né? As ruas, e é o que a gente tem feito com muito afinco, né? Do ponto de vista de está ao nosso alcance. Ele tem os meios de comunicação ainda do ponto de vista das redes sociais, o WhatsApp, né? A Globo bate de uma maneira ainda muito leve em relação ao Bolsonaro, não é da mesma forma que fez contra o PT, a gente sente, percebe isso. Então, o que sobra para nós é as ruas, e aí a gente está nessa pegada. Eu acho que a gente está indo para o 7º, é o 8º ato nacional, já perdi as contas aqui. Mas é muito importante a gente estar nas ruas, né, para nos fortalecer e para dizer que a gente já não aguenta mais. O preço dos alimentos é absurdo, vê muita gente passando fome, né, mais da metade da população com insegurança alimentar. A gasolina absurda, o preço do gás. Então, são pautas que, além do fogo que ele vem colocando no país, desmatamento, muito agrotóxico, eu sei que você tem essa pegada muito bacana do ecossocialismo, muito forte, como geógrafa, né, como militante do PSOL ecossocialista, você levanta muito essa bandeira e eu tenho muito orgulho disso. Ó, o Valmir está aqui mandando uma mensagem. Amanhã vamos mostrar que as ruas são nossas. Valmizão, brigadão, é exatamente essa a ideia, a gente fazer uma agitação para convidar aí para amanhã. E aí a gente trouxe aqui a Nayane, uma das nossas convidadas, uma companheira do PSOL, presidenta, é bom que a gente, né, reforce bem esse gênero, a nossa presidenta do Diretório Municipal de Crateús, para falar um pouquinho sobre essa situação aí do dia de amanhã. Teve outra coisa que você colocou que eu achei assim, maravilhoso. O Crateús é uma região que é muito conhecida pelas pastorais, que é muito forte, né? O MST também. E essa frente, essa unidade dos atos do dia 2, com o PT, com o PSOL, é muito importante. Então, a gente está nessa pegada de unificar todo mundo aí que é contra o Bolsonaro para
né, para a gente fazer presente aí nessas mobilizações, nesse momento que o Fora Bolsonaro é tão importante para todo mundo. Que bom que vocês também estão nessa unidade de ação. Ah, Joelma, Karina, Joelma, olha aí, mandando também mensagem. Obrigada, querida, também companheira do pessoal. Deixa eu ver aqui mais alguns comentários. Deixa eu ver. Aí. Você quer falar mais alguma coisa, Naina? Daqui a pouquinho você vai para a aula. Então, deixa eu te dizer, eu te mandei mensagem no WhatsApp, né, dizendo para me jogar só lá para o meio, porque o professor tinha informado que teria um empecilho pessoal, né? Aí eu aqui na live e a Karina me chamando. Aí eu, tá bom, vou entrar, já estou aqui. Mas só para finalizar mesmo a minha fala, agradecer a presença de alguns companheiros e companheiras que estão por aqui, inclusive aqui de Crateús, da região, né, como a Joelma também. Ela é uma grande fortalecedora aqui das nossas lutas no município e na região. E um adendo em relação a essa questão ecossocialista, que não adianta a gente só ser ecossocialista, beleza, a gente entende, principalmente enquanto geógrafa, né, que o ecossocialismo ele é uma alternativa possível de nos reestruturarmos no planeta, né, no planeta Terra, onde é a nossa casa, é a nossa mãe Terra. Mas que para nós também, quanto mulheres, de fazer essa conexão, né, com a natureza, porque nós somos advindas dela. E aí é onde entra a questão do ecofeminismo, né, de sermos ecofeministas também e de sabermos quais são esses princípios, tanto do feminismo quanto do ecossocialismo, para fomentar esse ecofeminismo. E aqui em Crateús, no último final de semana, a gente tem enfrentado uma demanda dos nossos irmãos indígenas potiguara, que é em relação ao território sagrado deles, né, onde tem enterrada cerca de 12 crianças indígenas, enfim. E esse processo, o pessoal também aqui do município está próximo, a gente está acompanhando tudo, para dar força de fato, né, porque alguns proprietários, questão privada, enfim, estão indo para cima da população indígena. E o próprio dono da terra, né, que quer construir um loteamento, também está indo para cima deles e só, de fato, não passou por cima do cemitério porque houve um impedimento, né, a população foi para cima, nós estávamos lá, e conseguimos impedir a priori, né, até o momento, que não fizessem isso. Então, no mais, agradecer, Ana Karina, pelo convite, dizer também que nós vamos às ruas amanhã pelo impeachment já desse desgoverno, mas também contra a carestia das coisas, que está um absurdo, gasolina, gás, alimentação, muita gente passando fome, muita gente chegando à miséria, muita gente desempregada, né? São situações que a gente nunca imaginou. Tipo, o Brasil voltar novamente para o mapa da fome. Essa semana tinha uns alunos meus me questionando, né, professora, por que o Brasil já chegou a ser potência mundial em relação a isso, né, e de tirar também o Brasil do mapa da fome, porque agora o Brasil está voltando para o mapa da fome. E aí foi um processo também, enquanto educadora, que a gente tem que salientar, né, e saber por onde é que a gente vai andar e vai se referenciar para as nossas futuras gerações. E é isso, mais uma vez, agradecer o convite, vamos às ruas amanhã e fora Bolsonaro. Obrigadão, Nayane. Bom, muita força aí na luta pelo povo potiguar. É inadmissível esse fortalecimento que o Bolsonaro dá para esses latifundiários, esses donos de terra, de achar que pode fazer o que bem entende com os povos originários, né, e com
o povo brasileiro. Muito obrigada pela sua participação, Nainha. Assim, um prazer muito grande tê-la aqui, muito orgulho de você, da sua força, e vamos preparar aí esse dia 2 amanhã, todo mundo na rua, muita mulher na rua, muito lutador na rua, e vamos ganhar as pessoas aí para as pautas específicas também do local, que é muito importante. Beijão, companheira, fique bem, e até a Tchau, tchau. próxima. Tchau, tchau. Vou aqui tentar chamar aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Eu acho que a gente tem que pesquisar. Oh, pera, calma, que deixa eu ler aqui. O Rianzinho, meu querido aluno, ex-aluno, né? Porque ele agora já não é mais do segundo ano. Muito orgulho desse rapaz, gente. Rian é maravilhoso. Deixa eu ver aqui, que mais, que mais? Show. Marielle presente, isso, Joelma, muito bem. Digamos não ao marco temporal, exatamente. Deixa eu dar uma procurada aí. Vou chamar Damiana, ver se ela está online. Opa. Bom, mandei o convite. Vamos ver se dá certo. Vamos ver aqui, deixa eu ver se eu cliquei certo, né, gente? Porque tô meio enferrujada nesse negócio aqui. Oi? Acho que é... Boa noite. Oi, Damiana. Tu acredita que eu estava na outra tela aqui te procurando e tu já tinha entrado? Boa noite, Tá dando Damiana. para me ouvir? Tá ótimo o teu áudio, prazer imenso tê-la aqui, companheira. Damiana é de Limoeiro, gente, e assim, a gente está muito sensibilizado com a situação que vem acontecendo aí no último período, né, em especial aí na ocupação Zé Maria do Tomé. Eu assisti o vídeo, né, de violência aí que aconteceu, do carro aí que esteve aí afrontando, ameaçando, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho, Damiana, falasse da situação aí do acampamento, falasse sobre o dia 2, se vai ter, como é que tá, fazer o convite aí para a moçada chegar junto aí em Limoeiro. Fica bem à vontade para você falar aí dessa situação. Então, boa noite a todos, todas, todes. Primeiro, agradecer imensamente, sabe, Ana? Sou sua admiradora, sou alguém que, de fato, eu acredito na história do pessoal, eu acredito na luta, entende? Hoje, eu, eu, eu optei minha militância em Limoeiro do Norte, eu não sou natural de Limoeiro do Norte, e aí, para mim, hoje, eu vivo no acampamento, o meu companheiro é do acampamento. Eu vou pedir desculpa pela voz, porque tem sido 2 semanas de um ritmo muito acelerado, né? E aí, a gente sofreu vários ataques, na verdade. A gente sofreu um ataque quando teve uma queimada de algodão de uma empresa, e aí hoje a gente sabe que foi arquivado um processo contra o acampamento, porque não tem prova contra o acampamento, nós não somos criminosos, como foi dito, né? E aí o próprio delegado diz que a gente está mais limpo que a luz do dia, porque não existe provas contra o acampamento nessa queimada de algodão. A gente precisa noticiar, porque isso foi colocado na mídia nacional e muitas vezes ela perpassa, né? E aí, mais uma vez, a gente sofreu um ataque no mês passado, com 2 homens, né, num carro preto, com um drone, e o drone é tombado da Polícia Federal. A gente teve uma live de entrega desse drone. Ele voou, foi de volta para Fortaleza, porque ele caiu dentro do acampamento. Eram as imagens de nossas famílias, e a gente ficou muito preocupado. E quando a gente foi perguntar o que estava acontecendo, houve um tiro, o carro saiu em alta velocidade, passou por cima de uma moto, por pouco não passou por cima do rapaz que estava na moto. E isso nos assustou de uma certa forma. Mas essa resposta que a gente teve depois desse tiro, ela foi muito positiva. A gente mostrou para esse Estado que existe uma unidade dentro do acampamento, que essas famílias estão organizadas e organizadas. Que quando tudo isso aconteceu, era como se tinha uma imagem que o acampamento estava quieto, não tinha ação.
E a gente fez diferente. O acampamento vem trazendo uma resposta muito positiva. E aí, posterior a esse ataque, a gente sofre um segundo ataque. Uma rádio fascista mesmo, não sei se a rádio, eu não diria na sua legalidade a rádio, mas um radialista muito conhecido na região, atacou criminosamente o acampamento Zé Maria do Tomé, o MST, chama de rato, chama os trabalhadores de vagabundos e vagabundas, que são criminosos, que são assassinos. O barulho dos animais, viu, é porque eu estou na zona rural mesmo. E aí, esse radialista ele criminaliza e desqualifica o acampamento Zé Maria do Tomé na sua integridade. E a gente tem feito notas a partir do Movimento Sem Terra, a partir do PSOL, a partir da Diocese de Limoeiro do Norte, a partir da UES, enquanto Fafidã. E aí a gente tem soltado várias notas de apoio, de repúdio contra esse cara. Contra vereadores que usaram a tribuna livre, a sessão da Câmara, para criminalizar injustamente as famílias do acampamento Zé Maria do Tomé. A gente teve vereador que citou criminosamente o MST como se fosse uma quadrilha. E isso nos machuca. A gente perceber que todos os dias estamos lá dentro de nossas produções suando, dando nosso sangue para dar de comer às nossas famílias, e a gente é visto como uma quadrilha criminosa. Então, assim, a gente sofreu esse segundo ataque desse radialista, esse segundo ataque do... Aí a gente veio com um terceiro ataque, né? Aí querem nos incriminar de qualquer forma, querem incriminar a comunidade para que ela deixe de acontecer. O que a gente sente é que existe um elo muito forte de antecipar uma reintegração de posse que está anunciada para o acampamento. Criminalizar os acampados e acampadas é uma forma de dizer legalmente para a sociedade que essas famílias não merecem essa terra. E nós sabemos que não é isso. Nós merecemos, nós precisamos dessa terra. Porque se a gente pegar as mais de 100 famílias que são acampadas dentro desse acampamento, são mais de 100 famílias que vão estar à margem da miséria na rua, na criminalidade. Que a gente sabe que a criminalidade urbana ela é muito forte. Porque a sociedade fez isso. Não é porque ninguém nasceu bandido. Porque a sociedade nos criou para isso. Forjou a história quando nos negou o direito à vida. E aí, quando a gente sofre esse terceiro ataque, é no intuito de que rasgaram, cortaram de faca, ou seja, de que seja, não sei de que foi, não vou dizer de que foi, cortaram os pneus de um pivô central, um pivô que irriga muitas hectares do agro e do negócio. Nós não usamos pivô, porque o pivô ele tem um custo muito alto de manutenção, um custo de energia, um custo de pneus. Nós não temos essa condição, porque somos acampados e acampadas de famílias trabalhadores e trabalhadoras rurais. Então, existe uma desqualificação quando diz que o pivô nos beneficia. Numa madrugada do dia 23, quando acontece isso, às 7h30 da manhã, Limoeiro do Norte, a Câmara Municipal de Limoeiro do Norte, já anunciava esse ataque. Porque alguém, quando fez, riscou a letra MST. Mas qualquer pessoa pode fazer isso assim. Necessariamente não seríamos nós. Nós jamais faríamos isso. Porque o que nós queremos é trabalhar. O vandalismo fica para quem é vândalo, entende? E aí, o que a Câmara dos Vereadores fez? Em algumas pessoas, a gente precisa usar algumas pessoas. O presidente da Câmara criminaliza o MST, nesse momento, do dia 24 de setembro. Ele criminaliza o Movimento Sem Terra, ele criminaliza o acampamento, quando eles fazem uma denúncia formal na sessão da Câmara que estava sendo transmitida por uma televisão que chega dentro das comunidades. E eles anunciam o Movimento Sem Terra e o acampamento Zé Maria como uma quadrilha criminosa. Inclusive, chama de aproveitadores e tudo mais. A gente só faz um quarto ataque com a Câmara dos Vereadores do Rio Grande do Norte. O que a gente pensou? E aí existe um radialista, que eu não sei, porque legalmente a gente está pensando ações, né? Esse radialista nos criminaliza dentro de uma rádio e de uma televisão que chega dentro das comunidades rurais e urbanas. E nos ataca, assim, arduamente. Chamar um homem ou uma mulher do campo de vagabundo, não tem ideia quanto que dói dentro dos nossos pensamentos, sabe? Psicologicamente falando, isso nos afeta. E aí, o que a gente pensou? Ele diz que a gente não trabalha, ele diz que a gente é vagabundo, que a gente está aqui se aproveitando, que existe uma quadrilha criminosa, nos chamou de rato. Diz que ele insultou o ódio e a violência contra a comunidade MST.
Inclusive, ele faz na sua fala que não fala de MST perto dele, que ele tem ódio. Então, ele surta o ódio, que é um grande crime contra a humanidade. E aí, o que, que a gente diz a partir de aí? A gente vai dar a resposta para o Estado, a gente vai dar a resposta para o município, a gente vai dar a resposta para esse radialista. Nós produzimos mais de 2.000 quilos de alimento ontem, processamos e distribuímos em cestas menores, em 250 cestas, de alimentos produzidos a muitas mãos. A gente tinha uma variedade de banana, maçã, batata, macaxeira, jerimum, limão, gergelim, acelora, caju. É muita coisa, eu não vou conseguir lembrar. E aí a gente foi lá para Limoeiro do Norte e a gente distribuiu a partir da Paixão da Criança. Porque se existia famílias vulneráveis dentro de Limoeiro do Norte, e porque os vereadores não podem fazer um projeto de acompanhamento e solidariedade ao invés de ataque ao acampamento. E a gente fez uma ação solidária. Nós distribuímos 200 cestas para a Pastoral da Criança, dividida por setores, e 50 cestas a gente deixou disponível no centro, em frente à Câmara Municipal de Limoeiro do Norte. E as pessoas se aproximavam e diziam, eu passo fome. Vocês não podiam me dar uma cesta? E a gente dizia, pode. E a gente dizia por que a gente estava produzindo a cesta. E nós dizíamos, essa cesta foi produzida por quem trabalha na terra. Não é o agronegócio que faz isso. E aí a gente forçou e conseguiu usar a tribuna livre da Câmara, dando uma resposta a esses vereadores que não nos representam. E nós usamos a tribuna e educadamente respondemos à altura. À altura de quem é educado, não de quem é fascista, não de quem descriminaliza. E aí a gente sofre um quinto ataque. Quando a gente retorna do Centro Limoeiro do Norte, o radialista retorna novamente e ataca ilegalmente o professor Ramérez, ex-diretor da Fafidam, ataca a minha imagem, me chama de gorda do ST, me chama de gorda do sovaco cabeludo. E a gente sabe que é um ataque contra o feminismo, por ser uma mulher negra, por ser feminista, por ser mãe solo. Existe todo um ataque. E a gente sabe que atacar a mulher chamando de sovaco cabeludo não é afetar a imagem dela por ter um sovaco cabeludo, como eles dizem, mas é afetar o feminismo que habita na gente. E aí, juridicamente, nós estamos pensando ações. A gente pensa ações. Ele atacou diretamente a Caritas Diocesana do Limoeiro do Norte. Ele faz um ataque ao professor Ramírez diretamente. Ele usa a imagem do professor, chama de oportunista, que quer ganhar eleições. E isso nos magoa muito. Como pessoas, sabe, Ana? Isso dói. E aí, o que, que a gente tem pensado? A partir de tudo isso, nós não temos hoje condições de deixar o acampamento sozinho, não minto. Por que, que a gente não participará diretamente do ato amanhã que acontecerá? A gente tem promovido atos regionais contra o Bolsonaro, contra a reforma da morte mesmo. A gente chama as reformas da morte. E a gente está fazendo um ato contra as reformas da morte, pela vida e pela democracia, fora o Bolsonaro, fora esse genocida. Esse é o nosso tema. E o que é que a gente tem pensado? Eu estava agora mesmo, saí de um ato político que a gente construiu com essas entidades que nos apoiam, que colaboram, com a mídia que tem feito sua imparcialidade. A mídia, ela, em algumas vezes, alguns são imparciais, e tem feito o papel de ouvir os dois lados. Então, a mídia está, a TV Jabá, eu fiz até propaganda, né? A Princesa News, estão aqui fazendo a cobertura desse ato político. Porque ela tem nos dito, olha, eu vou ouvir o lado dos dois lados, e tenho visto. E isso nos fortalece no sentido de, muitas vezes a gente não deve propagandear, mas a gente tem que dizer com quem a gente conta nesse momento. A resistência do partido, a resistência feminista está aqui representando, claro, na presença das deusas e tantas outras pessoas, o professor Ramírez, nós estamos no ato político. E eu saí para participar da live mesmo. E muito respeito a esse partido, muito respeito à sua pessoa, respeito às pessoas que esperaram pela live. E dizer que o acampamento ele existe desde 5 de maio de 2014, com muita luta, com muito sangue, com muito suor. A bandeira do MST, ela não é vermelha só pelo sangue, como as pessoas dizem, mas ela é vermelha pela luta. E essa é uma bandeira que representa a classe trabalhadora. Essa é uma bandeira, não é uma bandeira de partido, como as pessoas ligam, mas ela é uma bandeira de muita luta. Tem um homem e uma mulher empunhando lá a bandeira, porque é isso que a gente acredita. A igualdade de gênero, o direito pela vida, o direito pela terra, não a terra pela terra, mas a terra pelo território. E aí, como nós estamos sofrendo muitos ataques consecutivos, em menos de 2 meses foram 5 ataques diretamente,
A gente pensou em fazer o ato hoje dentro do acampamento, e amanhã a gente não vai deixar só. Nós estamos com a reintegração de posse enunciada até dezembro. A gente tem contado com eu digo que com a sorte em algum sentido, porque existe uma PEC dizendo que não pode ter o despejo agora, né? Não, o despejo zero, tem toda uma discussão com o Supremo Tribunal Federal. Mas, infelizmente, Fortaleza, semana passada, sofreu um despejo. Sim. Então, não sei se a gente pode contar com essa lei. E o que é que a gente tem dito? Nós somos os vigias desse acampamento, porque nós somos nós os atacados e atacadas. E o que é que a gente tem feito? A gente tem feito muita vigília, a gente tem feito nossa segurança, a gente tem dito à sociedade que nós não somos isso. Produzir mais de 2.000 quilos de alimento e doar não é para qualquer pessoa. E as famílias, na sua maioria, fizeram isso. Foram mais de 2.000 quilos distribuídos. Nós juntamos de cada um e fomos distribuindo. E aí, com isso, a gente pensa, amanhã a gente terá uma imagem criada por um drone, que não é o da Polícia Federal, mas é por um drone de um parceiro que vai fazer um vídeo aéreo, vai mostrar a nossa produção, e a gente vai fazer um documentário, mostrando a produção dessas famílias. E aí, eu vou estar, enquanto Movimento de Mulheres do Vale do Jaguaribe, no ato, a gente vai estar numa representatividade muito boa. A gente tem um ônibus saindo de Limoeiro para Russas. E a gente tem construído desde o ele não, a gente acha que a gente não sossegou, desde o ele não dormimos nem um dia, porque os ataques têm sido muito fortes. Então, acho que é um pouco isso, mas nós estamos na resistência, a gente está pedindo apoio, a gente pede nota, às vezes a nota parece nada, mas para a comunidade que está sofrendo ataque, uma nota ela é muita valia, ela tem muita valia, porque ela mostra o amor, o carinho, a dedicação das pessoas. O acampamento Zé Maria é propagandeado internacionalmente. A gente tem parceiros internacionais que estão aí enunciando a história, e a gente não quer deixar essa história se acabar, porque ela está sendo construída. Ela não foi uma história herdada de família, ela é uma história construída com muito sangue e muito suor. Então, nós mulheres, as mulheres do acampamento Zé Maria, ela traz uma outra coisa diferente também. Tem feito um trabalho de reuso, de reutilização de material reciclável, tem feito a captação do material reciclável, feito a venda, como uma forma de também desvincular o machismo existente, de desvincular a questão financeira, a dependência financeira. Então, quando a gente vende o material reciclável, existe uma alegria da gente ter, as mulheres terem seu próprio dinheiro. Nós temos um grupo de mulheres, mãos que criam, que tem trabalhado arduamente na produção de artesanato, uma faz crochê, uma faz bordado, uma faz costura. E aí, esse é um grupo que está mais organizado dentro do acampamento, falando no sentido de visibilidade. A gente tem redes sociais, a nossa ideia é começar a produzir uns videozinhos, a gente trabalhando, para que as pessoas vão vendo nossa atividade. Mas é um pouco isso, Ana. Não sei se tu tem perguntas, eu sei que eu falo demais, Ótimo, mas acho que a você gente fala. precisa anunciar nossas histórias. Não, eu estou aqui para ouvir. Você tem uma história muito importante para que a gente possa ouvir, todos nós. É assim, dizer que é uma honra ter mulheres como você falando, e é difícil até de interromper, porque é cada caso mais estarrecedor do que o outro, esses ataques. Então, assim, muita solidariedade ao acampamento Zé Maria do Tomé, que não é de agora as lutas que vocês vêm sofrendo, é verdade, mas as mulheres do MST, assim, é de uma força, é de uma admiração que eu tenho muito grande, né? Muito grande mesmo, e eu gosto muito de ouvir as companheiras, porque traz diversas histórias, e histórias que a gente tem que aprender com elas e ganhar força e lutar cada vez mais, né? Porque é uma luta coletiva. O que vocês estão fazendo de resistência, de resposta, é assim, é maravilhoso de ver, né? Ainda mais nessa situação de muita fome, né? Aqui na capital, imagine em alguns lugares em que as coisas não chegam, né? As coisas mínimas não chegam, e assim, dizer que é muito importante essas ações que vocês estão fazendo, esses apoios que estão recebendo, toda a solidariedade ao nosso companheiro do PSOL, Rameres, né? Você, Damiana, também. Zeusa é uma companheira de muitas lutas também, que vem nos acompanhando no dia a dia, sou também da resistência feminista, enfim, Ana Vitória também. São muitas mulheres e muitos companheiros homens que estão do nosso lado, e a gente precisa falar os nomes deles para que a gente possa reconhecer essa força que eles têm. Mas também é importante denunciar essas pessoas ruins, né, nefastas, como
vários radialistas, a Nayane também acabou escrevendo aí que em Crateús também tem radialista fazendo a mesma coisa, espalhando ódio às pessoas, né, em especial as pessoas que lutam por terra, né, que é algo fundamental e é uma luta histórica do povo brasileiro, né, secular, desde a nossa colonização. Então, assim, são pautas é muito importante das nossas vidas, né? E principalmente ouvir vocês, né? Ouvir Crateús, ouvir Limoeiro, ouvir os lugares que não têm essa visibilidade, infelizmente. A capital não dá essa possibilidade de visibilidade, mas dizer que é muito importante o que vocês estão passando e muita solidariedade. É, admirável, admirável a força que vocês têm, a resistência. E esse movimento de fazer vídeo é um movimento muito caro, né? Muito caro. Por exemplo, a gente foi alugar um drone para fazer um ato aqui na terça-feira, né, em frente ao Paço Municipal. Eu consegui chorar muito para poder baratear o aluguel de um drone e saiu assim R$ 400 e a gente, né, pedindo dinheiro daqui, pedindo dinheiro dali, pedindo dinheiro a sindicato para poder ter imagens, né, de ações e para passar para as pessoas. Então, ganhar as pessoas, porque o Bolsonaro ele tem utilizado de muitas mentiras, né? E tem, inclusive, enganado muita gente. E esse ódio que é utilizado na rádio, esse ódio que é utilizado no espaço de poder, que é uma Câmara de Vereadores, as pessoas, né, chegam até as pessoas e as pessoas não podem ouvir essa versão do mal e ficar por isso mesmo. Inclusive, eles fazem isso para negar. Quando eles atacam, por exemplo, o Rameres, que é um companheiro nosso que, inclusive, foi candidato aí na última eleição, quando eles fazem isso, é exatamente querendo nos afastar desse processo eleitoral. Eles acham que é um processo que só pertence a eles, né? Não estou aqui fazendo propaganda de eleições, mas ao mesmo tempo dizer que nós vamos estar nas ruas, nós vamos ocupar o que for para ocupar, inclusive os espaços que eles dizem que é só deles, porque é muito importante. Esse seu depoimento aí demonstra que a Câmara de Vereadores ela precisa ser modificada, que ela não representa os interesses da maioria do povo de Limoeiro e principalmente o povo que está na situação de sofrer violência, de maior vulnerabilidade aí, né? E não representa nenhuma luta, nenhuma pauta de luta, né? Então, muita força, companheira, e vamos estar juntas, né, mais vezes. É muito importante que a gente se fortaleça e, enfim, vamos fazer mais atividades coletivas, a vontade que dá é de ir para aí, né? Chegar junto aí, mas Está convidada. me sinto também muito representada por alguns companheiros do pessoal que aí estão, mas eu tenho muita vontade de ir para aí sim, como outros lugares que eu fui e recebo muita força, muito afeto. Né? A região do Cariri, daqui a pouquinho a Zuleide vai estar aqui conosco. Enfim, Tamboril, a nossa companheira Mariana, do MST, que foi do MST, você. Então, assim, são lugares que a gente vai e a gente vê a luta do povo e dizer que a gente está do lado certo da história, né? E temos muito a ser feito, que nós não vamos permitir que esse ódio avance, né? Que eles façam o que eles bem entendem. Nayane falou aí das lutas dos povos indígenas em Crateús, latifundiário achando que pode tomar a terra dos povos, cemitério dos povos indígenas, né? E aí também em Limoeiro da mesma forma, aí na Chapada do Acudi, aí na ocupação Zé Maria do Tomé. Então, um beijo muito grande, companheira, e dizer que tenho uma admiração muito grande por você. E aí eu deixo aí para você finalizar aí a sua fala maravilhosa e que muito nos orgulha. Ai, nossa, ouvir isso de você que eu admiro há tanto tempo é muito prazeroso, sabe, Ana? De fato, é uma pessoa que eu admiro muito. A gente tem muitas pessoas que a gente admira, na verdade. Eu costumo dizer que as pessoas não passam pela minha vida, elas ficam, né? A gente começa a amar mesmo, e amar, a gente precisa multiplicar o amor. Às vezes, como você bem disse, é muito querida, a Jovelina, a Ana Vitória está aqui, muito amada também, o próprio Ramedes, muitos e muitas pessoas. A gente precisa anunciar esses nomes, porque são nomes que têm acreditado na vida pela vida, sabe? A vida, ela precisa existir. Então, assim, eu que agradeço carinhosamente, fica o convite, não só a Ana Karina, mas todo mundo que aqui está, que eu tô vendo muitas pessoas comentando, né? Conheçam nossas histórias, não só do acampamento Zé Maria do Tomé, mas acho que a gente precisa conhecer a história
das pessoas negras. A gente precisa conhecer a história das mulheres, a luta que nós tivemos. A agricultura ela foi descoberta pelas mulheres e as pessoas não sabem disso. A gente precisa conhecer a história dos nossos povos indígenas. A gente tem que ser, a gente traz um lema muito forte. Somos contra a PEC 32, mas também somos contra a PL 490. Somos contra todos esses projetos de morte mesmo. Então, pela vida das nossas comunidades indígenas, pelo nosso povo negro, nossa juventude LGBTQI+, que tanto tem sido atacada nesse estado, pela não criminalização da nossa juventude urbana, pela vida nas favelas, as favelas importam, as vidas importam. Então, com muito carinho, quero te agradecer de coração. Amei ser convidada, é muito prazeroso isso. Estar no PSOL, ele me faz crescer muito como pessoa. Eu venho de uma militância de movimento social do campo há muitos anos, mais de 10 anos de militância. E eu costumo dizer que eu sou muito grata à vida por ter me dado essa oportunidade de conhecer a história, mas fazer a diferença nessa história. Então, quero estar na derrubada desse maldito poder, esse poder ruim mesmo. Por isso que estar nas ruas é muito essencial para nós. E para mim, eu quero sempre dizer e deixar um legado para meus filhos um dia, que eu fiz parte da derrubada desse poder que matou muitas vidas, tirou muitas vidas nossas, com bala, com veneno, com Covid, com tudo. E quer nos tirar a educação e a saúde. Então, muito obrigado, meu boa noite. Que os anjos, os santos, deuses e deusas nos protejam. E que e aí a gente precisa muito nesse sentido do resgate da nossa matriz afro. Então, é dizer que muito obrigada. Eu Sou que muito grata a agradeço. isso, sabe? Muito, muito importante a sua fala e muito emocionada aqui com tudo que você falou. Obrigada. Obrigada, Damiana. Boa noite. Vamos à luta. Aliás, continuamos na luta. Beijo. Beijão. Beijo. Procurar aqui a nossa próxima convidada, gente. Ah, Rafaela está presente. Rafa, beijão. Falou em PEC 32, a Rafa aparece. Rafa que andou enquadrando aí o Lira, lá em Brasília. Rafa maravilhosa, mulher negra de luta. Estou aqui puxando Azul. Ver se ela está aqui. Marquei aqui Azuleide, convidando. Damiana, eu não consigo te tirar, não, viu? Aí tu que tem que apertar no X, viu? Beijo. Pronto. Tá bom. Beijo. Tchau. Beijão, boas lutas. Estou aqui puxando Azul, gente. Ver se eu consigo. Rafaela. Bom, Azul entrou. Eita, mulher. Tu tá na panfletagem. Tu tá em Fortaleza? Vou colocar Oi, aqui minha outro querida. ponto. Peraí, deixa eu procurar aqui um sinal com mais luz. Azuleide. Pronto. Você tá em Fortaleza, Oi, Azul? Ana. Tudo bom? Tudo bom? Nós estamos aqui, menina, no meio da rua. Você tá na panfletagem aqui em Fortaleza? Ou ainda tá em Tá me Brasília? escutando? Eu escutei. Escutei sim. Dá para ouvir direitinho, Conseguindo Zu. te escutar. Ah, eu acho que tu que não Pronto, tá me agora ouvindo sim, mesmo. agora sim. Tá, olha aí a pergunta. Você tá aqui em Fortaleza na panfletagem ou você ainda tá em Brasília? Pronto, eu acho que agora dá para te escutar legal. Tá. Então, Zu, você tá aí no Benfica, panfletando ou tá em Brasília? Eu acho que a Zu não tá ouvindo ainda. Zuzinha. A Azul está nas lutas de manhã, tarde e noite, estava em Brasília esses dias, e aí a gente convidou a Azul para falar um pouquinho sobre essa batalha imensa que está sendo contra a PEC 32. Eu acho que você já está conseguindo me ouvir, né? Dá um oi aí pro pessoal e fala um pouco, Zu, como é que tem sido aí esses dias, como é que foi aí a luta lá em Brasília?
contra esse duro ataque. E como é que vai ser e o dia de amanhã? Você vai estar em Fortaleza aqui no dia 2? Como é que é? Pois é, Ana, e todo mundo que está aqui conosco, né? E é muito importante a gente poder se encontrar um dia antes do dia 2, né? Porque nos fortalece demais. Bem, eu quero dizer para vocês que eu passei 3 semanas, né, em Brasília. Logo que no início do mês, o governo, a base governista apresentou para a Câmara dos Deputados a PEC 32, e, na verdade, essa PEC ela já vem de 2020, né? E aí ela tenta, assim, é a última tentativa de acabar com o serviço público, né? Muitas pessoas pensam, Ana Karina, que essa PEC é para moralizar o serviço público, né? Nós vamos acabar com essa história de estar esperando em fila, do funcionário que não quer trabalhar, do professor que não quer dar aula, né? Nesse tempo de pandemia, as escolas, os donos de escolas, os diretores, os governos querendo que volte, porque os meninos estão precisando da escola e nós não queremos. Inclusive, antes mesmo, no início desse ano, nós tivemos um debate muito forte com a Defensoria Pública e a Promotoria Pública, que perguntava assim para a gente, Ana Karina, quando é que vocês querem voltar? Quando é que os professores querem voltar? E a gente dizia assim, quando é que nós vamos ser vacinados? Né? Quando nossas crianças e nossos jovens vão ser vacinados? Quando é que nós vamos ter a reforma nas escolas e nas universidades? Dito e feito, um pequeno dossiê que nós fizemos sobre a situação das escolas e das universidades, a própria Promotoria Pública viu que não tinha condições de voltar. Nesse caminho aparece, né, do nada, mas sabendo que é mais a lógica mesmo do governo Bolsonaro, mas aí a gente tem um elemento, Ana Karina, que é muito importante colocar aqui, que é o papel do Centrão, né, nesse contexto agora dessa reforma. O governo Bolsonaro, em Brasília, ele se apresenta muito frágil, né? Isso são fala dos próprios deputados. Nós passamos 3 semanas visitando gabinete de deputado, fazendo atividade de rua, fazendo todos os dias atividade em frente ao anexo 2 da Câmara dos Deputados, fazendo recepção, entre aspas, né, no aeroporto de Brasília, para poder dizer que quem votar não volta. Né? Então, esse foi assim, a nossa grande mantra, né, do movimento esses dias, porque aqui no Ceará nós temos um exemplo muito importante, que foi a Eunice Oliveira. Né? Você esteve como candidata, a nossa querida candidata a senadora, e esteve com esse político, né, aí, desonesto de plantão, e você, com seus mais de 300 mil votos, ajudou a derrubar esse político aí, né, da direita e do centrão. Não tivemos a senadora que a gente queria, né? Mas mostramos ali naquele momento que a gente pode fazer bem diferente. Os 300 mil votos que você tirou, por exemplo, é a resposta, né, de quem está atento à política dos acontecimentos. Então, a PEC 32, gente, ela vem para derrubar, acabar com o serviço público, né? Ela retira, durante 10 anos, a possibilidade do concurso público. O presidente tem amplos direitos de acabar com instituições, reduzir instituições, extinguir cargos, né? Ele pode contratar de forma terceirizada durante esse período. Existe a possibilidade também no texto da redução da nossa jornada de trabalho, viu, Ana Karina? Então, ele pode dizer assim, a Ana Karina tem 40 horas no Estado, como professora do ensino médio, vou reduzir para reduzir salário. Né? Ele pode fazer isso. E aí isso desce, você diz assim, é o governo federal. Não, isso vai descer para os estados e para os municípios. É tanto que, nesse momento, é uma luta de todos os servidores públicos e da sociedade. Outra questão que envolve diretamente a sociedade é, assim, quando eu reduzo jornada de trabalho e reduzo salário, eu vou reduzir o serviço. Então, se eu tinha 100 postos de saúde, de atendimento, e eu vou reduzir 25% do pessoal e do tempo de serviço, isso significa não ter mais a consulta no posto de saúde lá da minha comunidade, médico, não ter mais a professora na escola, não ter mais a professora na creche, então não ter mais a merendeira. Então, gente, isso tem uma repercussão direta na vida das mulheres. E aí,
para o trabalho que você faz, né, Ana, principalmente no que diz respeito a nossas mães solo, né, que você tem se preocupado muito e atuado muito no sentido de dar visibilidade a nossas mulheres, é a morte, né? Na verdade, Uhum, a gente tem que a PEC da morte para as mulheres, né? Principalmente aquelas que cuidam das suas famílias. Então, nós tivemos ontem, num ato muito importante, que foi o MTST, né, que ocupou a quadra, né, da mansão do Eduardo Bolsonaro, a mansão de 6 milhões, né, que ele comprou à vista, né, enquanto nessa mesma semana as famílias estão catando ossos, né, Ana, para poder uhum, comer. Então, assim, gente, enquanto nós temos 16 milhões de pessoas passando fome, nós temos um senador que nunca teve profissão nenhuma, profissão comandar a milícia, né? Agora senador, dono de uma mansão de 6 milhões. Então, assim, é muita afronta, é muita uhum, ataque à classe trabalhadora, nós não podemos recuar em nada do que nós estamos fazendo. Então, é muita luta, né? uhum. Zu, então, o MTST ocupou também a Bolsa de Valores, então vem fazendo ações muito importantes e a gente tem aí esse ato para amanhã. A Valéria entrou aí. Eis o leite, tem Valéria. Pessoal, Legal, pessoal do Crato, beijão, gente. E a gente tem esse desafio de construir o dia 2 para dizer o fora Bolsonaro. Esses políticos do Centrão, nunca mais caiu tanto, né, para eles, porque assim temos muitos pedidos de impeachment e todo mundo caladinho aí fortalecendo o Bolsonaro, por mais que a popularidade dele esteja lá embaixo, como você colocou, e que os parlamentares sabem disso, como também você colocou. Eles não querem tirar o Bolsonaro. Por quê? Porque eles estão lucrando muito com dinheiro pago, né, para manter não só esse governo, mas para aprovar essas políticas absurdas, como a PEC 32. Serviço público é fundamental para o povo. A gente está vendo aí o caso aí agora aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, o caso do Apivida, por exemplo, que passou esse tempo todo colocando kit Covid, né, para as pessoas, receitando, e inclusive os donos, né, o pai e os filhos do Apivida, um dos maiores bilionários desse país, né? E aqui no estado do Ceará eles representam esses bilionários, esse 1% que está lucrando com a morte do povo. E isso demonstra que plano de saúde só serve mesmo para matar e para retirar o nosso dinheiro, né? E aí o serviço público. Já pensou a gente sem SUS? Já pensou a gente tendo que pagar a vacina? Né? Já pensou tantas coisas ruins que sem o serviço público a gente estaria numa situação como, por exemplo, a educação, né? Eu assisti um vídeo muito importante de uma companheira do PSOL, a Andréia, que ela é mãe de autista, e ela colocando o filho dela aos 13 anos, disse que estudou em escola particular, nunca conseguiu ser alfabetizado, desde junho agora está na escola pública e está conseguindo. Então, é fortalecer, qualificar os serviços públicos, aumentar mais servidores e não fazer o que eles vêm fazendo. Querendo demitir mais, terceirizar mais, isso vai ter muito assédio, vai ter muito cabide de emprego, né? O amiguinho do político que vai baixar a cabeça para tudo que o político quiser, e isso vai ser uma situação desastrosa para o povo todo, não é só para o servidor. Tem gente que acha que servidor é marajá, que tem muitos direitos, e a gente sabe que os marajás nem vão ser atingidos, que são os juízes. exatamente. Como foi na reforma da Previdência, né, Ana Karina? Do mesmo jeito. Então, assim, é o mesmo texto, só mudando a forma do ataque, mas fica, como sempre, criando grupos de privilégio e esses que vão segurar, né, e vão garantir, no âmbito do judiciário, a segurança pública para que esse projeto ande, né? Mas, assim, Ana Karina, eu acho que o mais importante dessas 3 semanas foi a resistência, né? A resistência foi algo, assim, fundamental. Só para a gente ter uma ideia, dia 1º, o governo apresenta um texto, 1º de setembro, e na sexta-feira a gente derruba esse texto. Eles retiraram o texto que eles tinham protocolado.
E de lá para cá, eles já apresentaram 6 textos com mudança para tentar negociar com o Centrão, com os indecisos, né? Porque nós estamos de olho, né? E aí a ideia é que em cada estado, por exemplo, a gente faça toda a provocação. E nos municípios, hoje a gente estava numa audiência pública, hoje à tarde, né? Sobre a PEC 32 e a reforma administrativa aqui na Assembleia Legislativa, e aí se colocava que é necessário falar com o vereador de cada cidade, porque o vereador ele tem base de sustentação nos deputados e nos senadores. Então, se eu pressiono o meu vereador, eu pressiono o deputado estadual e pressiono o deputado federal e o senador. Então, é muito importante que a gente possa criar essa situação. Pergunta para o teu vereador, você vai apoiar a PEC 32 no seu município? Começa a fazer essa pergunta, é uma pergunta que não quer calar. Então, é essa pergunta que a gente está fazendo. E os deputados estão, ao perceberem que não vão voltar em 2022, né? Porque nós vamos derrubar Bolsonaro antes. É bom todo mundo entender aqui que nós vamos derrubar Bolsonaro antes de 2022. E aí, derrubar essa PEC significa derrubar também o Centrão, que hoje coloca nesta situação. Diz que são democráticos, que estão com a gente na luta pela democracia, que não são fascistas, mas, por outro lado, querem jogar todo o ônus do Estado e dos problemas do Estado nas mãos, né, nos ombros dos funcionários públicos, que são quem estão colocando a população no contexto da vida. Né? Se a gente pensar no SUS, imagina o Brasil sem o SUS, gente. Nós estamos com 600 mil, vamos imaginar o Brasil sem o SUS. E outra questão que é muito importante, as nossas universidades, como centro de referência, né? Aqui mesmo no estado do Ceará, a gente tem aí a UES que descobriu a vacina, e cadê os projetos e os recursos para que a gente possa garantir uma vacina quase gratuita produzida no nosso estado? Não, porque os grandes indústrias farmacêuticas, os grandes lobbies impedem isso, e, lamentavelmente, os nossos governos de plantão, que recebem recursos para as suas campanhas, durante as campanhas eleitorais, não podem romper. A mesma coisa acontece com o que diz respeito ao retorno das aulas presenciais. A forçação de barra pelas grandes universidades e escolas privadas que querem retornar de qualquer jeito. E o que está mostrando nesse mês, Ana Karina, no Brasil todo, já que a gente estava numa reunião com muitos professores do Brasil, é que os estados que voltaram, as crianças estão sendo contaminadas, e os professores também. E isso não aparece na mídia, então a gente tem que ficar atento, porque assim, derrubar a PEC 32 vai significar também a gente apostar numa greve provavelmente sanitária. A gente tem que pensar dessa forma, caso os governos de plantão queiram que a gente retorne sem as condições devidas e sem as nossas crianças vacinadas. Então, é muito importante a gente ficar atento. São 2 movimentos muito importantes hoje para a gente, que está na liderança sindical, né? Hoje eu estou na vice-presidência do Antissindicato Nacional, um sindicato com mais de 70 mil filiados, então a gente tem uma luta grande nacional e a gente assim, tem muita esperança de que nós vamos sim conseguir derrubar a PEC 32 e, junto com ela, o Bolsonaro. Zu, eu queria dizer, esse momento que você fala sobre a questão da educação e do retorno, eu sou do ensino básico, você está no ensino superior, e assim, a gente percebe a resistência maior dos professores universitários quando tem um sindicato de luta na linha de frente, e o nosso não, né? E aí a gente foi surpreendido com a portaria local aqui do governo do estado, Camilo Santana, que baixou uma portaria obrigando todos os professores a voltarem ao presencial. Aí algumas pessoas podem questionar, porque já fomos vacinados. É verdade, nós já fomos vacinados, mas os nossos estudantes ainda não. Inclusive, existe uma propaganda grande do bolsonarismo para que os jovens não se vacinem nas redes sociais de WhatsApp. E aqui dizer o quanto é importante a gente ficar antenado e construir essa possibilidade de uma greve, sim, uma greve sanitária, porque uma vida importa. Imagine, a gente está chegando a 600 mil mortos, e a gente descobriu, a Rafa acabou de colocar há pouco, né, sobre a Prevent Senior, que escondeu muitas mortes, que é um plano de saúde que matou muitas pessoas. Se a gente contar
tudo que foi feito por debaixo dos panos, não só pela Prevent Senior, mas por outros também, a gente vai chegar a um cálculo de quase 1 milhão de pessoas mortas por Covid. E aí, se uma vida importa, imagine 1 milhão de pessoas e a gente não quer perder ninguém, ninguém mesmo. Por isso que a nossa batalha é muito importante, que a gente possa... A gente está pedindo, gente, condições sanitárias, não é o não retorno, é condições sanitárias. As escolas não foram reformadas, não passaram por nada disso para que pudessem receber esses alunos. Zu, é muito ataque, né, companheira? Muito ataque de todos os lados. Nós estamos agora nas ruas, estamos aqui na Gentilândia, panfletando, né, pela vida das mulheres, na semana em que a gente... Ana Karina, não posso deixar de dizer, né? Dia 28 foi o dia da descriminalização do aborto, também foi 150 anos da lei do ventre livre. E aí, o que essa lei significa para a gente, para o recorte étnico-racial, dentro da discussão do aborto? Só para a gente saber, né? A lei do ventre livre colocava as crianças, a partir de 8 anos, até 8 anos, elas podiam ficar com a sua mãe. E aí, depois de 8 anos, olha qual era a opção dessa mãe, Ana Karina. Ou entregar seu filho para o Estado até 21 anos, ou esse filho ficar morando com ela e então ter que trabalhar para o dono da sua mãe. Então, que opção é essa do ventre livre, né? Que é para que foi isso? Então, assim, esse ano foi um ano muito significativo quando a gente parou para pensar no dia 28 de setembro, né? 150 anos que completou a lei do ventre livre e ainda hoje nós estamos falando em possibilidade de ser dono dos nossos corpos pelo direito de decidir. E sabendo que muitas dessas mulheres negras da lei do ventre livre foram mulheres estupradas, né, pelos grandes colonizadores. Então, assim, esse dia para a gente foi um dia muito marcante, esse ano foi muito forte, e ainda bem que a gente tem um movimento feminista transfronteiriço, que a gente pode contar com as nossas mulheres negras, indígenas, nossas mulheres não negras que estão conosco nessa luta para dizer não a qualquer forma de criminalização das mulheres. E aí abraçar as mulheres do Chile, né, que conseguiram essa grande vitória também nessa data e que a gente possa seguir esse movimento na América Latina, porque nós somos, como diz a Lélia Gonzalez, nós somos americanos, né? Nós somos mulheres ameríndias e africanas, e com isso nós constituímos um Brasil. Nós somos mestiças, mas mestiças no sentido de dizer que nós somos misturados por uma população que a ela a maioria foi negada, né? Somos 56% da população negra nesse país e queremos dizer que nós somos pela vida, né? Muito obrigada, Ana, pela essa oportunidade. É sempre muito bom conversar contigo, estar nas ruas contigo. E amanhã nós vamos estar juntas, né? Nós vamos estar juntas a partir de 8 horas na Praça da Bandeira, né? Carregando as nossas bandeiras. Isso, Zu. Eu que agradeço. Era para eu estar aí hoje, mas desse intervalo aí para a gente estar na live. É muito importante, né? Eu acho que a gente tem que estar atacando em todos os lugares. A gente foi super bem recebida aqui, o pessoal assim ficou muito feliz com a nossa passagem, com o material que a gente produziu, né? Muito puto com essa lei aí desse prefeito, né? Que se diz do movimento e traz essa lei aí para que a gente possa negando tudo que a gente conquistou, mas nós vamos derrubar. A gente já derrubou tanta gente, vai derrubar muito mais. Vamos sim, amanhã vamos fazer intervenções feministas antes do ato começar, vai ser muito bacana, e eu espero que essa live sirva para impulsionar as pessoas para chegar junto amanhã às 8 da manhã, lá na Praça da Bandeira. É fundamental nesse momento a gente estar nas ruas para derrubar esse genocídio e vários outros ataques. O nosso lencinho lindo, né? O nosso lencinho verde. Eu tenho que pegar isso. E as mulheres vão receber amanhã para poder a gente estar todo aqui, tudo em defesa, né, do direito de decidir. É isso. Gente, um beijo grande. Obrigada pela participação. E amanhã, 8 horas, a gente está andando, lutando pelo nosso direito de existir. Um beijo. Eu que agradeço, Zu. Obrigadão por ter participado. Beijo. Tchau, tchau. Gente, eu vou puxar aqui a Lara. A Lara também está na atividade de hoje, da panfletagem lá no Benfica, né?
A gente está com a programação de uma semana aí contra a Lei 11.159, a lei que o prefeito Sarto sancionou recentemente, que coloca aí uma semana, dizendo que é uma semana em defesa da vida, que na verdade é uma semana contra o que a gente já conquistou, que é o aborto legalizado, em alguns casos, como feto anencefalo, risco de vida da mulher, e em casos de estupro. A gente vê que a maioria das mulheres estupradas são meninas, né? E essas é que ficam grávidas. E a gente vê o movimento da Damares, inclusive, tentando negar um direito das crianças meninas que são estupradas de não serem mães, gente. Criança não é para ser mãe, criança nem é para ser estuprada, né? Mas, infelizmente, no nosso país existe um machismo muito grande que nos torna objeto, né? E como objeto acabam os homens, alguns deles acabam achando que pode fazer o que quiser com o nosso corpo. Então, a gente conseguiu conquistar isso no começo do século XX, gente. Aí vem o Sarto e sanciona essa lei que puxa para trás, né? Que quer colocar em risco o que a gente já conquistou. Ana, isso é inconstitucional, mas esses caras não respeitam a Constituição, eles acham que podem fazer tudo nesse país, né? E ainda vai mais além, ele coloca que é para combater os métodos contraceptivos, ou seja, até mesmo evitar a gravidez, o cara é contra, né? Então, assim, camisinha e comprimidos, né? Infelizmente, a gente está. Opa, a Lara chegou, gente. Vou chamar aqui a Lara. A Lara também está na atividade desde o início da semana, gente, na atividade de mulheres. Como a Ju bem colocou, esse dia 28 de setembro é dia latino-americano e caribenho pela descriminalização do aborto, e a gente está nessa luta. E aí, lindona? Oi, Toda. Karina, boa E noite. aí? Você conseguiu ir para a panfletagem? Eu passei por lá, mas eu voltei para poder assistir a live. E que live, viu, Karina? Muito bom, viu? Ver as Viu? companheiras. Tu conseguiu ouvir a Nayane, a Damiana e a Sim, Zuleide? Que com mulheres! certeza. Que Poxa, mulheres, ficou até mais difícil falar depois da Zuleide, então eu fiquei assim. E que mulheres mas incríveis, estamos viu? aqui. É, muito Muito bom. bom, muito bom. Mas eu sei que você tem muitas histórias boas de luta para contar, principalmente nessa semana também. Enfim, uma semana muito importante para todas nós. Dizer que o que vem acontecendo contra nós, solidariedade, Lara. Olha, a tua internet está bugando um pouquinho. Enfim, nossa solidariedade às mulheres, né, que estavam, inclusive, fazendo a intervenção, você estava junto, e aí a ANC chegou e, enfim, tentou aí impedir aí, Foi a mas ficou muito guarda lindo. municipal. Foi a guarda? Não, o importante é que, mais importante é que ficou muito bonito, né? No ato, eu vi as Ficou lindo, imagens, ficou muito bom. ficou muito Isso aí faz. lindo. Pois é. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da importância dessa semana, é a semana dentro do dia 28 de setembro, por que ela é tão importante para todas nós, por que a gente está nessa luta contra esse prefeito, aliás, contra essa lei que ele sancionou e que amanhã a gente vai estar juntas novamente, fazendo mais, 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 mais em defesa da vida das mulheres, em defesa da vida de todo o povo brasileiro. Fica aí bem à vontade para falar. O mês de setembro foi um mês muito agitado para o movimento de mulheres, Karina. A gente, né, da frente pela legalização do aborto, né, a frente estadual contra a criminalização das mulheres e pela legalização do aborto, né, a gente se deparou aí com a sanção pelo prefeito de uma lei municipal, a lei 11.159, que prevê, né, uma semana pela vida, né, como eles chamam os fundamentalistas, mas que a gente sabe que na realidade, é uma semana da morte, né? Da morte de várias mulheres, porque é uma semana que prevê campanhas contra, né, métodos anticoncepcionais, contra o aborto, mesmo nas situações legais, né? Que já são legalmente previstas, como a situação de aborto. Então, era um projeto que realmente ataca o direito das mulheres, né? Os direitos sexuais e reprodutivos. E, enfim, um absurdo.
E aí, depois da sanção dessa lei, né, o prefeito ainda fez um decreto tentando, né, de amenizar os danos, mas ainda muito aquém do que a gente, né, reivindica. Na realidade, ele nem revogava, né, outras partes da lei que falam expressamente de maléficos, né, campanhas sobre os maléficos dos métodos anticoncepcionais. Então, assim, foi um ataque e o movimento respondeu, né? O movimento respondeu se organizando, né, debatendo e fazendo intervenção. E aí foi pensada essa semana, que é a Semana pela Vida das Mulheres, que foi uma agenda do dia 28 até amanhã, que é o dia 2, que a gente também encerra, né, a agenda no ato do dia 2 de amanhã, o ato do Fórum Bolsonaro, e aí coloca para ele as nossas pautas. Então, teve uma bonita intervenção lá em frente ao Paço Municipal no dia 28, né? E as mulheres estão juntas dando essa resposta. Isso, estava lá no Paço Municipal aí durante a tarde aí a gente colocando a nossa voz, a nossa luta contra essa lei aí municipal do senhor Sarto, que é ginecologista, né? É, E que a gente fica assistindo assim, como é que pode, né? Nós, inclusive, nós do PSOL, a gente diz de uma maneira muito sem receio, muito nítida. A gente estava no ano passado com ameaça de ser eleito um prefeito bolsonarista, né? Que é o Capitão Wagner, que inclusive organizou, esteve dentro do processo aí da greve, não pode nem dizer greve da polícia, né? Mas enfim, organizou aí uma ação muito ruim, exatamente para colocar aí figuras aí na Câmara de Vereadores, figuras reacionárias, né, do ódio. E a gente está aí ontem, não, a gente teve terça no Paço Municipal, quarta panfletagem, quinta ontem teve uma live, né? E hoje essa atividade aí na Gentilândia. E amanhã a gente vai estar todas juntas, juntinhas, com esse lenço maravilhoso aí. É o lenço da campanha, né? Você já pegou o seu, olha aí. Ainda não peguei o meu, Marvinha. não, mas esse aqui já é antigo, não é, Ah, era que eu já tinha. mas é bom a mulherada chegar junto amanhã, que a Sim, gente com vai no certeza. começo do ato E fazer a vamos nossa fazer intervenção aí. no começo do ato, né? Fechando aí essa semana pela vida das mulheres, né? Essa agenda de atividades, né? Que foi muito importante, assim. Acho que foi uma ótima resposta que as mulheres deram ao prefeito Sarto, né? Muito bonita a intervenção ali em frente ao Paço Municipal, né? E acho que a gente tem que continuar pressionando, né? A gente pressionou muito nas redes também, rolou o tuitaço. Eu acho que a gente segue Foi. junto, né, nessa batalha. E amanhã, né, sobretudo, fora Bolsonaro, que eu acho que é essencial que a gente seja grande nas ruas, né, que a gente dê essa resposta nas ruas, confirmando, né, essa rejeição ao governo da morte, que é esse governo genocida. A gente, não sei se todo mundo veio acompanhando a CPI, né, durante essa semana, então, para que se agravou as acusações, né, contra esse governo genocida, no sentido de se comprovar aí, por relatos que teve envolvimento do Ministério da Economia, né, em todas esses procedimentos aí adotados pelo Ministério da Saúde, né, a obrigatoriedade aí dos médicos prescreverem, passarem, né, o kit COVID. Então, eu acho que é uma responsabilidade muito grande e que a gente tem que reforçar nas ruas, né, o nosso fora Bolsonaro, o nosso basta, né? A gente não tem como ficar esperando chegar o final do ano que vem, né? Porque a gente está vivendo agora um momento de muita precariedade da vida, assim, né? Muita carestia. Então, a gente ouviu aí os relatos, né, das outras companheiras. Gostei muito quando a companheira do MST falou sobre a questão dos despejos, né? Viva o acampamento, Zé Mário do Tomé, viva a resistência, né, de todos as pessoas que ocupam, né? E ocupam porque não tem onde morar, né? Ocupam porque não tem mais como pagar o aluguel. E aí, quando morar, né, se torna um privilégio, né? Ocupar é um direito, ocupar é um dever dessas famílias. Então, assim, a gente veio também acompanhando a Despejo Zero, né? Que é uma campanha nacional pela suspensão dos despejos. Essa semana a gente teve uma notícia boa que foi a derrubada do veto do Bolsonaro.
que ele tinha vetado, né, o PL que já tinha passado na Câmara e no Senado, suspendendo os despejos até o final do ano, né? E essa semana foi derrubado o veto presidencial, então agora é lei, né? Não pode haver despejo mais até o final do ano. Tem essa suspensão dessa execução por conta da pandemia, né? E pelo direito essencial, né? A moradia, um direito fundamental, um direito social, né? Que está lá na nossa Constituição e que tem que ser cumprido. Então, essa semana passada, na semana anterior, acompanhou um despejo na ocupação do Alto das Dunas, né? Foram mais de 60 famílias removidas que não tem para onde ir, né? Não tem para onde ir morar. E aí a resposta que a gente teve da conversa com a Habitafor foi uma promessa de 5 aluguéis sociais. Então, assim, o que é 5 aluguéis sociais para mais de 60 famílias que foram despejadas, né? Então, assim, a gente tem que pressionar, o movimento de moradia também está muito articulado para pressionar, para que a prefeitura, né, crie o seu programa de habitação, né, dê respostas que não sejam só a questão, né, do aluguel social. Então, eu queria também trazer essa questão, porque é algo que a gente está vivendo e está se aprofundando, né? E é mais um motivo para a gente ir para as ruas amanhã, né? É mais um motivo para a gente estar junto, para dar o nosso fora Bolsonaro, né? Para dizer que já basta, a gente não quer que esse governo genocida se estenda, né? E vamos estar junto aí nas ruas. Um mês de Bolsonaro é um mês de muitos ataques. Um ano já, a gente já não aguenta mais. Aliás, a gente está aguentando ele desde o primeiro dia, né? Mas a gente não pode esperar o processo eleitoral, porque é todo dia muitos ataques, muita gente morrendo, né? Esse escândalo da CPI, eu acho que a CPI cumpriu um papel muito importante de denunciar, de mostrar, né, a serviço de quem governa Bolsonaro, inclusive surfando nessa pandemia, que obviamente não estava nos planos de ninguém, mas ele conseguiu, né, surfá-la e fazer com que muito mais brasileiro viesse a óbito, né, por E provar, né, desleixo que é o governo também, que é um governo negacionismo. corrupto, né? Acho que estava muito... Isso. Veio também a CPI carimbar, né, isso no governo. Assim, olha, é um governo que também é corrupto. E agora com mais provas, assim, que para além de corrupto, né, é um governo que realmente planejou aí a morte de vários brasileiros. Exato, exato. Então, brigadão, Lara, dizer que é muito importante, eu gosto muito de estar perto de você, e amanhã a gente vai estar juntas aí no dia 2, Dia Nacional de Luta pelo Fora Bolsonaro. Aqui em Fortaleza, a gente vai estar se concentrando 8 da manhã na Praça da Bandeira. Vamos fazer aquela caminhada histórica pelo centro da cidade. Sim, Desses atos nacionais, aqui em Fortaleza, a gente tem ido para vários territórios, né? A gente já foi para... Já fizemos na Gentilândia, já fizemos na área nobre, né? Já fizemos na periferia, na Serrinha, e agora a gente está indo para a nossa caminhada histórica aqui no centro da cidade. Vamos dialogar com as pessoas, mostrar o porquê que Bolsonaro tem que cair, pelas nossas vidas, nós sabemos, mas nós precisamos ganhar as pessoas para mostrar que é possível lutar, que é preciso lutar, e que a gente vai estar amanhã aí nessa tarefa nossa, de todos nós, pela defesa da vida, e por isso, fora Bolsonaro, defendendo a vida das mulheres e de todo o povo brasileiro. Obrigadão, companheira. Obrigada, Karina. Eu que agradeço, viu? Ótimo. Até amanhã. Até amanhã. Beijão. Beijão. Beijo. Até amanhã. Tchau, até amanhã. E aí? Tchau, tchau. E aí, gente, uma live ótima, né? Com muitas mulheres que eu tô assim. Natan, você prestou atenção? O Dinho! Que fofo! Dinho, saudade. Queria ver você. Se você puder amanhã chegar junto no ato, Dinho, chega junto. Não sei se você vai estar trabalhando, se vai estar possibilitando aí estar nas ruas com a gente, mas eu queria muito que você pudesse estar conosco, Dinho. Roberto, né? Roberto Dinho, nosso ex-aluno também, e grande lutador aí desde muito cedinho, desde quando tinha fralda, que o menino já estava lutando. Então é muito importante a gente ter essas pessoas que lutam por perto. Então, deu para a gente sentir aí a força dessas mulheres, né, gente? A dificuldade que está sendo durante esse governo Bolsonaro,
com esses diversos ataques. E aí a gente vê prefeito, vereador, radialista, esse povo todo se aproveitando, saíram do esgoto, né? E estão aproveitando para passar o trator em cima da gente, e a gente vai amanhã dizer que não, nós não vamos aceitar. A gente já vem dizendo isso no dia a dia, mas é bom quando a gente está de ruma, né? E aí a gente quer colocar milhares amanhã nas ruas e, né? Olha aí a Joelma fortalecendo. Ninguém solta a mão de ninguém. Exatamente esse dia é um dia simbólico, exatamente para a gente estar juntos, de mãos dadas, né? Para dizer um grande fora Bolsonaro, de norte a sul do país, que ele, enfim, que ele vem fazendo é inaceitável, e nós, mulheres, homens, juventude, a gente quer ver todo mundo amanhã nas ruas, e aqui em Fortaleza, às 8 horas, na Praça da Bandeira. Gente, a gente fez essa live só por um esquenta de véspera, mas dizer que foi muito bom, muito obrigada às companheiras que participaram, né? Seja falando, seja aqui comentando no chat, seja assistindo. É isso, sextou e vamos descansar para amanhã acordar cedo e estar nas ruas. Beijão, beijão a todas e a todos e obrigada aí por tudo e fora Bolsonaro.